Você sabia que mais de 2.000 dos meus alunos já foram aprovados utilizando a mesma base de estudos em comum? E o mais interessante, essa base se resume a 7 eixos temáticos que vão te proporcionar estudar a maior diversidade de temas para chegar preparado no dia do teu concurso. Se você quer desde já parar de se sentir perdido e encontrar solução para os teus problemas na hora de escrever redação, fica comigo até o final deste vídeo que eu vou te apresentar o passo a passo para desenvolver um método infalível. Mas, como você sabe, antes de começarmos, já deixa o joinha aqui embaixo para fortalecer o nosso canal e eu tenho certeza que você já deve estar pensando em se inscrever no nosso canal para não perder os nossos conteúdos. São conteúdos direcionados para a redação dos mais diversos concursos e vestibulares. Então não perde tempo, deixa teu joinha e te inscreve. Vamos pro vídeo. O que são 7 eixos temáticos? Quando se fala de tema de redação, você tem duas maneiras de estudar. A maneira organizada e a maneira desorganizada. Como é que o aluno desorganizado faz? Ele sai escrevendo temas de maneira aleatória. E aí, muitas vezes, ele acaba escolhendo temas que ele tem mais afinidade. E, portanto, ele acaba criando uma bolha de estudos e não se prepara efetivamente para a prova. O resultado disso é chegar no dia do concurso e encontrar um tema com o qual ele não tem afinidade e passar horas tentando elaborar uma redação sem muito sucesso, perdendo tempo das questões objetivas e fazendo com que a redação não fique de excelência, o que pode, inclusive, acarretar a desclassificação. E qual é o método certo, então? Na minha convicção como professor de redação de cursinhos há mais de 7 anos, o método adequado para que você divida esse estudo de temas é repartir todo o assunto possível de atualidades para tema de redação em eixos temáticos. Eu considero que 7 eixos temáticos já são o suficiente para você fazer uma divisão didática interessante desses assuntos. E aí, como é que a gente vai organizar o estudo? Você vai estudando gradualmente cada um desses eixos e a cada ciclo de estudos você vai fazer um tema de redação dentro de um eixo temático, para que ao fim de cada complexo de ciclos você tenha passado por todos os eixos temáticos. E assim, no dia da prova, por mais que você não tenha ainda exercitado exatamente o tema escolhido pela banca de avaliação, você já vai ter escrito algum tema muito próximo. E isso vai facilitar para que você ganhe tempo, seja mais eficiente e tenha resultados que te fazem se tornar um aprovado. Eu sei que a essa altura você deve estar pensando, e quais são, professor, esses 7 eixos? É o que eu vou fazer agora, te explicar cada um deles. Mas antes, eu preciso te dizer que estão abertas as matrículas para o nosso treinamento completo de redação Escreva Seu Futuro. Deixa eu só te explicar rapidinho o que você vai encontrar por lá. Inicialmente, uma plataforma completa com todas as aulas aprofundadas, um módulo com análise do estilo de cobrança de cada uma das bancas, inclusive a banca que vai realizar o teu concurso. Lá você vai encontrar análise de FGV, análise de CESP, SEBRASP e outras bancas famosas por aí. Você vai encontrar também um módulo com diversos temas de redação para que você possa praticar conforme a gente está explicando nessa aula. E você vai ter acesso às mentorias ao vivo, em que eu monto teu cronograma de estudos direcionado para o seu objetivo, tiro tuas dúvidas em tempo real, interajo com os alunos da plataforma e ainda brinco com vocês de uma maneira divertida, ensinando a redação. Então não perde tempo, faz logo a tua matrícula no link aqui embaixo. Mas vamos continuar com o nosso assunto, porque eu tenho muita coisa para te mostrar ainda neste vídeo. O primeiro eixo é o eixo educação. Quando você for estudá-lo, você vai ali criar algum repertório para aquele eixo e você vai também criar hipóteses argumentativas. Um exemplo de repertório para esse eixo é uma frase de um grande pensador chamado Paulo Freire, pedagogo brasileiro extremamente reconhecido internacionalmente. Ele disse o seguinte: se a educação sozinha não transforma a sociedade,
Sem ela, tampouco, a sociedade muda. Então você vai construindo esse repertório junto com o argumento para caso apareça no dia da sua prova um tema voltado para o eixo educação. Então, qual seria o próximo eixo? No segundo eixo, nós temos o assunto principal de saúde pública, certo? Saúde pública é algo constantemente perguntado nos exames de concursos e não apenas naqueles direcionados para a área da saúde. Você tem redação cujo tema é saúde variado em todos os concursos possíveis. Inclusive, concursos para cargos administrativos, concursos para carreiras policiais, são possibilidades, já que as bancas condicionam a sua atuação de redação para temáticas da atualidade. Então, qualquer coisa de atualidade, mesmo que envolva saúde, às vezes uma temática diversa do objetivo final do cargo pretendido, pode sim ser cobrado. E um exemplo de citação para você utilizar no seu texto, caso o eixo temático cobrado seja saúde, é a definição de saúde para a Organização Mundial de Saúde, OMS, que é nada mais, nada menos do que saúde é não apenas a ausência de doença, mas o completo estado de bem-estar físico, social e mental. Já no eixo 3, nós vamos falar de segurança pública e violência. Obviamente, se você se prepara para carreiras policiais, não pode deixar de ter atenção a esse eixo temático. Ele é constantemente cobrado nessa carreira e você precisa dominar diversos repertórios, diversos argumentos para construir o seu texto no dia da prova. Grandes repertórios que eu indico para esse tema são os filmes brasileiros. Eu posso indicar Carandiru, Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2. Todos esses filmes são interessantíssimos para você utilizar na sua redação. É claro que existem diversas outras séries policiais, filmes que podem ilustrar os teus argumentos. Aqui eu elenquei apenas 3 deles, mas existe uma porção de repertórios, citações que você deve estudar caso tenha como objetivo essa carreira. No quarto eixo temático, eu coloquei o módulo Tecnologia e Sociedade, que é um eixo temático ultimamente muito cobrado pelas bancas de concursos. Tecnologia, principalmente com a revolução que tem sido promovida pelas inteligências artificiais, tem se tornado um grande foco de concentração dessas provas. Por isso você não pode deixar de ter ali no seu arsenal algumas munições para enfrentar esse tipo de tema. E uma que eu já posso te entregar neste vídeo é a citação indireta, ou seja, não é exatamente isso que é falado pelo filósofo, mas você pode utilizar sim no seu texto para construir a argumentação de uma maneira mais efetiva, é a frase do Pierre Levy, certo? O Pierre Levy é um filósofo contemporâneo que inclusive ainda está em atividade e ele é responsável pelo seguinte raciocínio: o mundo real e o mundo virtual deixaram de ser opostos e passaram a ser complementares. A partir disso, você pode irradiar a argumentação para diversos aspectos que estejam relacionados ao domínio da tecnologia no cotidiano. Como um quinto eixo temático, eu vou te trazer aquele que já me causou uma grande surpresa. Vou até te contar uma historinha para você entender melhor. Certa vez, em uma revisão de véspera, eu estava comentando todos esses eixos temáticos para os meus alunos que iriam se submeter a uma prova no dia seguinte. E aí uma aluna perguntou qual o eixo temático que eu achava que tinha a menor possibilidade de cair naquele concurso. E eu lembro, inclusive, de ter falado, olha, eu acho que este eixo temático, que é o que eu vou apresentar para vocês como quinto, não tem muita possibilidade de cobrança. Mesmo assim, a gente não escolhe tema. Quem escolhe tema é a banca avaliadora, então vamos revisá-lo. Lembro de ter feito a revisão completa do eixo temático, sem nenhuma esperança de que ele fosse abordado. Simplesmente para não dizer que não falei das flores. E no dia seguinte, qual não foi a minha surpresa ao saber que o tema da prova tinha sido justamente um tema específico desse eixo. E o eixo temático é meio ambiente e sustentabilidade. Você não pode desprezá-lo. Tema, inclusive, que já esteve presente em prova de carreiras policiais. Isso aí, às vezes, o concurseiro acha que a prova do concurso vai cobrar somente algo relacionado à sua atividade fim. E não é bem por aí, certo? Consciência de sustentabilidade, meio ambiente, pode ser cobrado, inclusive,
naqueles editais que não se destinam a essa finalidade. Então vamos lá com um exemplo de citação que você pode utilizar. Tem um ambientalista muito famoso chamado Paul Watson, que ele é o cofundador de uma grande ONG do meio ambiente chamada Greenpeace, e fala exatamente uma citação que dá para você utilizar em 98% dos temas que abordam questão de sustentabilidade. Ele diz o seguinte: a inteligência é a capacidade que as espécies têm para conviver em harmonia com o meio ambiente. Você pode utilizar essa citação em praticamente todo tema que envolva a questão ambiental e, a partir dela, construir o seu texto, certo? Vamos lá para o nosso sexto e penúltimo eixo temático: cultura e minorias. Esse eixo temático não cai. Ele despenca na maioria dos certames. Até porque, quando se fala de minoria, é muito fácil de associar a qualquer outro eixo temático. Pode ser algo relacionado a uma minoria em educação, a uma minoria em saúde, a uma minoria em tecnologia. Por exemplo, desafios para inserção de idosos no ambiente digital. Você tem um tema que ele pode ser analisado tanto pelo eixo temático da tecnologia e sociedade, quanto pelo eixo temático das minorias. Então é importantíssimo você ter também repertório para utilizar em caso de um tema que cobre minorias. Para isso, o que eu vou te aconselhar? Aprender ali que existem alguns estatutos. Por exemplo, Estatuto da Pessoa Idosa, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Criança e do Adolescente. É importante você ter uma concepção de repertórios, ou seja, informações que podem ser acrescentadas em temáticas voltadas para análise de minorias, certo? Já te trouxe aqui 3 exemplos, mas quero trazer ainda mais uma citação de uma importantíssima ativista americana conhecida como Helen Keller. Ela disse o seguinte, abre aspas, o resultado mais sublime da educação é a tolerância, fecha as aspas. Você pode utilizar esse repertório dentro de uma temática voltada para a questão específica das minorias, mas abordando a questão da intolerância social em relação a elas. E a partir disso, você vai certamente construir uma excelente argumentação. Enfim, chegamos no último eixo temático, o eixo política e cidadania. Neste eixo, você tem alguns debates que versam mais sobre a questão democrática, da participação popular. São temas um pouco mais voltados para uma reflexão individual do candidato e como isso afeta o ambiente coletivo. Alguns repertórios interessantes que eu posso te trazer aqui são a Constituição Federal de 1988, os pensamentos da ativista Angela Davis, que fez uma grande história na luta pelos direitos civis americanos, e ainda um grande filme nacional que ganhou o Oscar, inclusive o primeiro filme a ganhar Oscar internacional brasileiro, Ainda Estou Aqui, que fala sobre as lutas civis no Brasil para garantir a participação política no contexto da ditadura militar, ou ditadura civil-militar, se assim o quiser. Assim, você tem um repertório completo para enfrentar temas que falam sobre a questão da cidadania e política, caso a banca decida explorar. Se você gostou deste vídeo, deixa aqui embaixo o seu joinha, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Lembrando que este vídeo foi pedido por vocês no nosso último vídeo postado. Então, para continuar esse ciclo de aprendizado, deixa aqui embaixo o conteúdo que te interessa sobre redação, para que eu possa abordar e te deixar mais próximo da aprovação. Também não posso deixar de falar do nosso treinamento que está com matrículas abertas, que vai te conduzir do absoluto zero até a nota máxima na redação. Tem link aqui embaixo para você participar e ter acesso a uma estrutura completa que vai te garantir a aprovação.